É um sentimento muito estranho e belo ao mesmo tempo. Esse que temos ao perceber que a pequenez, ela não está atribuída aos pequenos, e nunca esteve. Mas a nós, adultos, pessoas crescidas, amarguradas com a vida já. Foi essa lucidez que eu tive depois de ter lido O Pequeno Príncipe pela primeira vez. Esse clássico, livro que conversa ali com todas as idades, em todos os tempos, em todas as fases da vida, que dá para tirar uma lição dele em cada leitura. Eu li nesse começo desse mês e depois reli algumas partes e ainda me soava muito incompreendido. Parece assim que eu tenho a sensação, nunca vou conseguir me afastar dessa leitura. A forma como o mundo me foi apresentado nesse livro me faz colocar em xeque toda a minha realidade e todas as minhas atitudes. E volta naquela pequenez assim, eu volto a me sentir pequeno novamente diante do mundo, diante do desconhecido, diante do amor, diante das pessoas, diante das lições que posso aprender com a vida. Por ser um clássico, eu imagino que quase todas as pessoas talvez tenham já tido a presença do Pequeno Príncipe em suas vidas, talvez como uma indicação de leitura quando eram pequenos, ou depois mais velhos. Eu sabia do Pequeno Príncipe da Rosa e que ele vivia em um planeta, e também sabia da jiboia e do elefante. Essas eram as únicas coisas que eu sabia. Uma pela cultura pop e essa imagem pelos simulados de provas do Enem, da FUVEST. Mas nunca parei para ler, nunca parei para dar uma chance para entender de fato do que se tratava essa história. Tanto é que a surpresa que eu tive nessa leitura foi justamente por não ter expectativa alguma. Eu imagino que seja difícil, mas que sorte a minha poder ter uma experiência de leitura tão legal e divertida sem saber nada da história. O livro é narrado por um narrador, autor, personagem que se encontra nessa exata mesma posição que nos encontramos como leitores e como crianças mal crescidas. Dessa fase que estamos em constante procura, mas ao mesmo tempo tão longe, por uma questão de espacialidade, de tempo mesmo. Quanto mais os anos se passam, mais nos distanciamos fisicamente daquela memória. E o personagem ele se encontra necessariamente numa situação muito semelhante. Ele é uma pessoa adulta, uma pessoa já consolidada, uma pessoa já formada, apesar de ter ali nesse personagem, o narrador, uma característica muito importante. Ele sempre gostou de desenhar, diz ele na história, mas que ele sempre percebeu que ele era mal compreendido. E os adultos, a qual ele mostrava esses desenhos, não entendiam de fato. É daqui que nasce essa imagem da jiboia do elefante, de uma má compreensão. Ele, quando criança, imaginou essa jiboia engolindo elefante. E ao mostrar para os adultos, eles respondiam: "Ah, isso é um chapéu. É um chapéu." E aí ele precisou desenhar mais uma vez para mostrar para as pessoas que de fato haviam ali um elefante. Mas ele acabou parando no meio do caminho e falou que não fazia sentido ter que explicar isso. A instituição adulta é muito chata, é um porre. E aí a carreira de desenhista profissional foi por água abaixo e ele desistiu de desenhar com apenas 2 tentativas. E se tornou um piloto de avião. E aí a história começa assim. Um fatídico dia, o avião acaba caindo em um deserto. Tá ali o piloto. Lúcido ou não, acaba ali chegando uma visita ao Pequeno Príncipe. E aí começa essa nossa história. Vamos ter um adulto interagindo com uma criança, cheia de perguntas, cheia de dúvidas. Ali com aquela inocência, ali também com aquele fogo vivo ainda de o que é isso, o que é a vida, o que são essas coisas, esses termos, essas palavras, essas expressões, esses significados, esses motivos. Uma criança ali que ainda está conhecendo o mundo, que ainda está em formação, mas ao mesmo tempo ali é contemplativa, é crítica, e tá sempre um passo à frente de você, está sempre ali insistindo e consequentemente te fazendo pensar sobre todas essas questões. E por um lado, temos um piloto numa situação muito conflitante, acabou de cair no deserto, está sem comida, está sem água, e me parece uma criança, não sei da onde, que mal responde às minhas perguntas, que mais me pergunta do que me responde, mas por um outro lado também, indo contra toda essa situação conflitante, temos ali um momento muito bonito entre uma amizade e também esse protagonista se vê em uma situação onde ele acaba encarando um próprio reflexo da sua infância e daquilo que talvez ele tenha deixado para trás ao longo do caminho. Então é uma história que coloca muito em xeque todo esse percurso que é a vida mesmo, de todos esses momentos e de tudo que torna cada fase especial, mas também dolorosa ao deixá-las para trás. O que eu mais gostei
foi desse background do personagem, do protagonista, de ter essas características de querer ilustrar, de querer contar histórias de um pouco mais lúdicas, de ter conversas que sejam conversas interessantes, que sejam conversas divertidas, que sejam conversas que me tiram da zona de conforto, que me fazem olhar para a vida de uma forma mais lúdica, mais infantil, até mesmo de uma forma menos coerente, porque aqui o incoerente é bom. Um incoerente que me traz as dúvidas, que me trazem questões, que me trazem ali o novo, colocando a minha vida dentro dessa história e me colocando nessa posição de ser um artista em formação, de ser uma pessoa que estuda artes, uma pessoa que está nessa área. Fui me vendo em vários momentos ali, artista frustrado, mas ao mesmo tempo também dessa pessoa que tem que explicar arte para outra pessoa, não num papel de dever, mas num papel assim de desmistificar um pouco, tirar o medo desse colosso, desse elefante da sala. Começa o livro já explicando esse envolvimento dele com a arte e explicando também que ele não consegue desenhar imagens tão difíceis, que ele não consegue fazer desenhos complexos, que os desenhos dele são simples. E esse livro carrega as ilustrações do autor em aquarela. E ele vai contando isso pra gente que talvez não tenha sido exatamente assim como eu enxerguei, mas foi assim que eu consegui representar. Me perdoe qualquer coisa. Traz esse tom do fazer artístico, até como uma metalinguagem, né? Porque ele está escrevendo um livro sobre uma memória, mas ao mesmo tempo ilustrando ele, fazendo um lado lúdico. Então sai daquele esquema de biografia, que parece que tem um pouco, por ele estar contando sobre a sua vida, ou não. E é isso que torna essa história tão interessante, porque tira essa história da realidade, saindo desse lugar de insegurança, e realmente se permitindo a criar. Além de ser uma história muito divertida, de ser uma história muito inteligente, de trazer críticas sociais, de trazer críticas existenciais, de trazer também ali questões sobre o viver e dessa dificuldade nossa como adultos de tentar tornar a vida um pouco mais leve. É interessante a forma como ele consegue ao longo da história trazer esses núcleos de viver, colocando eles em xeque, assim. Esses planetas na qual habitamos, onde nos damos conta como seres ali donos da verdade, seres ali donos de todo o modus operandi e da coerência, nos faz pensar mais sobre a respeito e nos faz ali realmente tentar ver a vida por um outro lado. O Pequeno Príncipe, de uma forma muito sensível, ele consegue nos colocar numa posição de desconforto e olhar para as coisas da vida e para o tamanho e da prioridade que damos a muitas coisas e perceber que talvez lá no fundo, não tenha toda aquela grandeza, não tenha toda aquela importância. Que talvez essas coisas que nos dedicamos tanto, muitas vezes, a N motivos, ao que for, talvez seja justamente aquilo que nos distancia do que o que verdadeiramente importa. De um detalhe pequeno, a felicidade, esse sentimento de preenchimento. E claro, eu concordo que essa sensação, ela nasce de uma vaidade, muitas vezes, de ter que se preencher de alguma coisa, como se partíssemos de um lugar vazio. Eu não sei, isso vem muito de uma interpretação minha da vida, mas eu considero que talvez a sensação de preenchimento, de suficiência, de alegria, ela nasça desses detalhes que são acumulados ao longo da vida. Tanto das memórias, quanto do próprio viver no agora, assim. Acho que quando a gente consegue ali chegar num equilíbrio de entender a vida, de nos conhecer, de entender quem nós somos, em que lugar estamos e qual é o nosso papel, assim, conseguimos ali de alguma certa forma ter um olhar mais atento a esses detalhes que nos preenchem, que nos trazem alegria e ir colecionando eles. E eu acredito que é uma gaveta mesmo. Quanto mais enchemos essa gaveta de memórias ali, de pedrinhas, mais felizes nos tornamos, assim, mais seguros da vida e desse valer a pena. E esse livro consegue, de alguma forma, fazer esse resgate aqui. Talvez essa metáfora da gaveta seja o que simboliza ali o pequeno planeta para o pequeno príncipe. A sua pequena coleção daquilo que o faz feliz, seja os pequenos vulcões, seja a rosa, seja ali a natureza. E eu acho muito legal a forma como esse livro consegue trabalhar ali em toda a sua construção a respeito dessa construção cíclica que é a vida mesmo, né? Desse ciclo, né? Um ciclo sem fim do Rei Leão, mas de uma forma que está presente aqui, não apenas poeticamente, mas fisicamente, né? Temos ali o planeta, temos a órbita, e não orbitar apenas assim, mas as coisas,
a vida, aquilo que te faz feliz de fato, ou mesmo passar a ter a experiência de orbitar coisas que estão fora do seu habitual, coisas que você não conhece, para ver se aquilo realmente faz sentido ao seu planeta ou não. E aqui o Pequeno Príncipe vai ali se colocando em situações na qual ele passa a estar presente em outros planetas, ele passa a estar dentro da órbita de coisas que não são as suas, né? Ali uma vida que não é a vida que ele escolheu, ou a vida que ele foi ali imposto a viver, né? Ele começa a ter essas experiências realmente para entender os diferentes pontos de vista. Muitas vezes ao longo dessa história o Pequeno Príncipe acaba se colocando nessas posições de estar orbitando um planeta que não é o dele, de estar orbitando uma vida que não é a dele. Ali seja do nosso protagonista em um momento difícil, ou seja ao longo do seu percurso ao visitar todos os planetas ali do sistema solar e ele conhecendo reis, conhecendo ali empresários, conhecendo ali pessoas que têm hobbies peculiares, ele passa a enxergar e talvez ali ter um pensamento crítico da sua própria escolha, da sua própria vida, daquilo que o entorna e daquilo que ele orbita, e ele passa a dar mais valor ou menos valor às coisas, né? Ele passa a enxergar certos hábitos de outras pessoas, entender que aquilo não é para ele, que ele não vê sentido naquilo. Mas ele precisou estar naquela posição, de estar naquele planeta, naquela órbita, para entender de fato o que acontece. Enxergo muito como uma situação na qual precisamos nos tirar muitas vezes da zona de conforto, precisamos muitas vezes nos tirar desses pequenos planetas a qual habitamos e entender e passar a enxergar a vida de uma forma um pouco além de nós mesmos. Como eu disse no começo do vídeo, é uma leitura que vai ali nos acompanhando ao longo das fases, justamente por trabalhar ali questões que estão presentes mesmo nas nossas vidas, assim, da infância, da memória afetiva, de lugar no mundo, de profissão, daquilo que tornamos importantes, daquilo que temos dificuldade de entender, daqueles pontos de vista a qual somos conflitamente ali expostos diariamente. E é legal porque também ele trata muito sobre zona de segurança, zona de conforto, dessa órbita a qual habitamos e estamos também sendo habitados. É interessante porque ele consegue ser um livro que é muito adulto, mano, mas de uma maneira muito infantil. É um livro que traz ali toda aquela insistência da criança de fazer perguntas ali idiotas, traz ali questões que, poxa, você percebe que tem muito para além do lúdico, assim, sabe? Tem uma crítica social ali, tem uma crítica ao capitalismo, tem ali uma crítica ao absolutismo, tem ali uma crítica à ditadura, tem ali uma crítica ao ego humano, tem ali uma crítica a talvez verdades que tornamos absolutas, e aqui também dá para colocar fé também nesse bolo. Muito louco como esse livro consegue nos tirar da zona de conforto, falando exatamente sobre zona de conforto. Para mim, uma das partes mais divertidas é essa viagem que ele faz ali pelos planetas e dessas figuras que ele conhece, que vão ali de alguma forma tentar convencê-lo das suas verdades, dos seus motivos, mas que ele vai seguir em frente. E que quanto mais ele avança, mais ele se depara próximo de casa, mais aquilo faz lembrar de casa, da sua rosa, do seu planeta. E, cara, sei lá, as cenas que mencionam Baobá também, que são aquelas árvores que nascem no núcleo dos planetas e vão ali destruindo internamente até explodir. As raízes que deixamos criar dentro dos nossos corações, dentro do nosso viver, e que vai ali nos minando aos poucos até a gente se ver no momento onde não conseguimos mais voltar a ser quem éramos. Assim como a interação do Pequeno Príncipe e a raposa, que ali a raposa diz pro Pequeno Príncipe que ele é um pequeno homem assim como tantos outros, assim como para ele, ela é uma raposa assim como tantas outras, mas que ela pode se tornar especial caso ele a escolha como a sua amiga e vice-versa. E o Pequeno Príncipe, depois dessa interação com a raposa, vai chegar ali para conversar ali com um jardim repleto de rosas, justamente para chamar elas de vazia, que a beleza externa delas não significam nada, porque ele não tem conexão alguma, que aquilo é apenas externo, é apenas uma característica, que pode ser belo para um ou belo para outro, e tanto faz. Mas o que torna uma rosa em específico especial é a conexão, é a história, é todo o envolvimento afetivo que ele tem com a própria rosa do seu planeta. E isso é muito bonito, porque traz também essa questão da conexão, de permitir se amar e estar dentro de um processo
e valorizar ali cada construção afetiva, cada memória, cada momento, cada contemplação de um motivo, de um evento, de viver algo por inteiro e de ter essa consciência de que aquilo é seu, de que aquilo faz parte da sua história e por isso sim deva ter ali um certo carinho, uma certa dedicação, uma certa paciência, um certo tempo. Esse livro, no fim, mostra para o protagonista e para a gente que muito é sobre essas relações e muito é sobre essa dedicação e essa admiração que temos com as coisas. E o que mais me pegou nessa leitura foi, de fato, eu acho que um pouco dessa reflexão sobre a vida e de como construímos nossos planetas, né? De como construímos nosso microcosmo, né? Aquilo que somos, aquilo que estamos confortáveis de ser, aquilo que devemos ser por alegria ali, por felicidade, por motivação, por N motivos que nos façam bem, tratar as relações com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação, de realmente cuidar e regar diariamente e de ver valor e não apenas contemplar e deixar de ser ativo ali de uma forma de é o suficiente, não, mas de contemplar e deixar claro isso. Meu planeta, aquilo que me importa, aquilo que me faz bem, aquilo que eu tenho orgulho, aquilo a qual eu me dedico, tem valor. Por ele ter as suas características únicas, justamente o que me faz ser quem eu sou, de que faz ser essa pessoa, de que me faz ter escolhido essa profissão, esse sonho, de que me faz ter essa motivação e de ter esse orgulho e de se expressar mesmo a respeito dessas coisas, de deixar claro quão importante é ser o que eu sou e que de alguma forma individualmente isso acaba atingindo o coletivo, porque um planeta ele não pode ser habitado por uma única pessoa. Ele precisa ser partilhado para de fato nascer raízes. E é por isso que o Pequeno Príncipe acaba voltando para Rosa, porque a sua existência por si só não basta. Que livraço, cara. Tá que pariu.